Já está gravando aí já, tá? A gente viu na aula passada, né, o comportamento de uma carga elétrica. O comportamento de uma carga elétrica dentro de um campo magnético, né? A gente viu que a força que atua numa carga elétrica no interior, deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil de visualizar aí, né? A gente viu que quando você tem uma carga elétrica se movendo dentro de uma região de campo magnético, a força sobre essa carga elétrica acontece dessa forma, que está aqui nessa figura, né? Você tem aqui uma região de campo magnético uniforme, que está apontando aí para a direita, na horizontal para a direita, e daí quando você joga uma carga elétrica com uma certa velocidade dentro dessa região, se houver, né, um ângulo diferente de zero ou diferente de 180 graus entre a velocidade e o campo magnético, então essa carga ela vai estar sob a ação de uma força. Aí essa força magnética ela atua numa direção que é perpendicular a esse plano aqui, ó, definido por esses dois vetores. Ó. O vetor B, que é o campo magnético, e o vetor V, que é a velocidade da carga, eles definem um campo, um plano, tá vendo? Um plano aqui, ó, definido por esses dois vetores. Essa força magnética é perpendicular a esse plano, tá? Então ela vai estar apontando para cima, de acordo com como mostra essa figura, se a carga é positiva. E ela está apontando para baixo, ela vai apontar para baixo se a carga for negativa. A gente viu isso na aula passada, né? Então existe lá a regra da mão, né? A regra da mão direita. Existem várias formas de você usar a mão direita aí para definir a direção e sentido da força magnética. Uma dessas regras é essa regra que a gente chama de regra do tapa, né? Que você fica com a mão aberta assim, aí a velocidade da carga é definida, né? Dada aí pela direção do polegar. O campo magnético é a orientação das pontas dos outros dedos, né? É orientado pelos outros dedos, e aí a força magnética vai estar saindo da palma da sua mão para cima, se a carga for positiva, e se a carga for negativa, a força aponta no sentido oposto, ou seja, apontando para dentro da palma da mão. Tá? Então, velocidade na direção do polegar, campo magnético na direção dos outros dedos, e aí a força magnética é perpendicular a esse plano, tá vendo? Produzido por esses dois vetores, que é caracterizado aí pela palma da sua mão. Né? E o módulo da força magnética, nesse caso, como a gente viu, é dado por essa regrinha. É a carga vezes a velocidade, né, de propagação da carga, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo formado entre o vetor B e o vetor B. Tá? Então, se esse ângulo θ aqui é um ângulo de 0 graus, ou seja, V e B estão na mesma direção, no mesmo sentido, eles não definem um plano, daí você não tem uma força magnética. O seno de 0 graus é zero, então se a velocidade e o campo magnético estiverem na mesma direção, na mesma linha reta, essa força aqui é nula, é zero. Tá? Então esse seno aqui vai valer zero se o ângulo for 0 graus ou se o ângulo for 180 graus, né? Que é no caso que os dois vetores estão na mesma linha reta, mas apontando em sentidos opostos. Tá? Então a gente viu isso na semana passada. Na aula de hoje, a gente vai continuar nessa mesma lógica aí. Essa primeira página aqui ficou ruim, né, a qualidade da imagem. Mas é o seguinte, a gente vai continuar nessa mesma lógica aí, só que agora a gente vai observar não o comportamento de uma única carga, de uma única partícula, mas de um fio retilíneo, não, um fio reto, conduzindo uma corrente elétrica. Então, essa figura aqui, que a gente está vendo aqui embaixo, né, ela representa isso. Você tem um... Vou aumentar para ficar melhor. Ó, você tem um fio, tá? Isso aqui é um fio, pode ser um fio de cobre, né, um material condutor,
e aí por esse fio está fluindo uma corrente I, que está apontando aqui da esquerda para a direita. Então, as partículas positivas, né, se moveriam aí da esquerda para a direita. Ou seja, os elétrons nesse material, ele está vindo da direita para a esquerda, né? A gente aprendeu lá, quando a gente estudou circuitos elétricos, que o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido real das partículas, né, que você tem livres aí no material condutor, que são os elétrons. Então, aqui, por definição, essa corrente está indo da esquerda para a direita. Isso quer dizer que você está numa região de campo magnético aí, onde o campo está entrando no plano da folha, no plano da tela, né? E como é que a gente conclui que o vetor campo magnético está entrando no plano da tela? Ele é representado por vários X, tá vendo? Tem um X aqui, ó, que indica o sentido do campo magnético. Tá? Então, eu tenho uma região de campo magnético aí, onde esse campo magnético está entrando no plano da tela, no plano da folha, e as partículas positivas aí, hipotéticas, né, desse fio, estão se movendo da esquerda para a direita. Então, se a gente recorrer àquela regra da mão, o que eu tenho? Eu tenho o movimento das cargas elétricas aqui, ó, na direção do meu polegar, né, apontando para a direita, enquanto que a minha mão ela tende a penetrar no plano da folha. Então, isso indica que a força que está agindo nesse fio está apontando para cima, tá, saindo da sua palma. Aí, tá? Então, essa força azul grande que a gente tem aqui é a força resultante que corresponde a você somar todos esses vetorzinhos pequenos aqui que representa a força que age em cada partícula dessa, tá? Então, se a velocidade é para a direita, o seu polegar aponta para a direita. Como o campo magnético está entrando no plano da tela, os seus dedos, os seus outros 4 dedos da mão, vão estar também orientados nesse sentido, de entrar no plano da tela, e aí, consequentemente, a força magnética, pela regra do tapa, a regra da mão direita, vai estar apontando para cima, tá? Então, essa força aqui é a força que age num fio conduzindo corrente dentro aí de uma região de campo magnético, tá? Uniforme. Então, de novo, para essa situação, onde você não tem mais uma única carga elétrica, mas sim um fio conduzindo corrente, a regra da mão ela continua funcionando. Essa figura está mostrando isso para a gente. Você tem um ímã, tá vendo? Essa barra aqui, né? Esse formato de C é um ímã. O polo norte está aqui embaixo. O polo norte magnético do ímã está aqui embaixo. O polo sul está lá em cima. Isso significa que você tem uma região de campo magnético aí que aponta na vertical para cima, tá? Você coloca um fio horizontal aqui, conduzindo corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica aí, ela é perpendicular ao campo magnético. Então, se você colocar aí, ó, a sua mão com o polegar apontando na direção da corrente e os outros dedos apontando na direção do campo magnético, a força que essa corrente vai sentir é uma força que aponta no sentido de sair da palma da mão, então vai empurrar esse fio para frente. E daí ele tende a realizar esse movimento pendular que vocês estão vendo aí na figura, tá? Assim que você coloca o fio no interior do campo magnético, ele vai sentir a ação dessa força que vai empurrar ele para fora. E daí fora não tem força magnética, ele volta, né? Pela ação do peso. E aí ele fica pendulando, subindo e descendo, tá? Enquanto esse campo magnético aí estiver atuando nele, né? Então, de novo, quando você tem um fio conduzindo corrente elétrica, vale a regra da mão, tá? E o módulo dessa força, como é que fica agora nessa circunstância aí, né? Você não tem mais uma única carga elétrica dentro do campo magnético, você tem um fio conduzindo corrente, né? Então, a maneira como a gente faz para calcular esse campo, essa força, no caso, né? Segue aí uma série de critérios, né? Você pega a força sobre cada partícula. A gente viu na aula passada que a força sobre cada partícula é QVB, né? Campo magnético, carga vezes velocidade.
como o ângulo é de 90 graus, o seno dá 1, então a força sobre cada partícula é QVB. Daí você soma sobre o número N de partículas que você tem no fio e tal, e daí o resultado que você obtém para a força magnética sobre o fio é essa que a gente está vendo aqui agora. Tá? Então, a regra para o cálculo da força é bem parecido com aquilo que a gente viu na aula passada, quando você tem uma carga elétrica só. Tá? Então, o que a gente tem aqui nessa expressão? O B é o campo magnético. Tá? O I é a corrente elétrica. E esse L é o comprimento do fio, que está dentro do campo magnético. Tá? Então, a maneira como a gente calcula a força sobre uma corrente elétrica, né, dentro de um campo magnético, é dada por essa expressão que vocês estão vendo aí. PI L vezes o seno do ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é o ângulo formado entre a corrente, né, o fio retilíneo e o campo magnético, tá? Então, se a gente voltar aqui nessa figura, como é que eu faço para determinar essa força F aqui que empurra o fio para fora dessa região? Eu pego a intensidade desse campo magnético, ele tem que ser conhecido, multiplico pela corrente I, que é dada em ampere, né? E multiplico pelo comprimento L desse fio, tá? Isso vai dar para mim o módulo dessa força F aqui, que empurra esse fio para fora da região do campo magnético. Aí, quando ele sai pela ação do peso, ele retorna e aí ele fica pendulando. Tá? Então, a regra para calcular a força sobre um fio condutor, né, dentro de uma região de campo magnético é essa aqui. BIL. Campo magnético, corrente, comprimento. Tá? Esse ângulo θ aqui é um ângulo formado entre a corrente, o fio e o campo magnético. Então, nessa figura daqui, quanto é esse ângulo θ? Ó, se eu tenho um campo magnético que é vertical para cima e tenho uma corrente que é horizontal, aqui do ponto C para o ponto D, né? Esses dois vetores eles formam um ângulo de 90 graus. Tá? Geralmente, o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético é um ângulo de 90 graus, mas nem sempre isso acontece. Essa corrente I poderia estar formando um ângulo diferente de 90 graus. Por exemplo, se esse ponto C estivesse mais para baixo que o ponto D, aí esse fio não seria horizontal, ele estaria meio que inclinado aqui, né, dentro desse campo magnético, e daí o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético não seria um ângulo de 90 graus, seria um ângulo menor do que 90 graus, né? E aí, se o fio conduzindo corrente estiver exatamente na mesma direção do campo magnético, vamos supor que o fio estivesse na vertical aqui, dentro desse campo magnético. Daí a força sobre esse fio seria zero, tá? Porque você teria um ângulo aí de 0 graus entre o vetor B e o vetor e a corrente I, tá? Então, se o ângulo é de 0 graus, por essa regra, a força é nula, é zero. Tá? Aqui tem algumas aplicações, né, nesse texto, ele fala sobre algumas aplicações desse conceito de força magnética sobre um fio conduzindo corrente. E uma dessas aplicações é a possibilidade de você ter um galvanômetro, né? Alguém está falando alguma coisa aí? Eu não estou ouvindo. Então é o seguinte, uma das aplicações que você tem aí para esse fenômeno de força magnética é o galvanômetro. Tá? Então o galvanômetro é um instrumento que serve para medir voltagem ou corrente elétrica, né? Serve como amperímetro, voltímetro e tal. Outra aplicação é o motor, corrente contínua. Aqui tem um exemplo, né, um exercíciozinho, que ele diz o seguinte: você tem um fio CD
tá? De 30 centímetros. Ó, o comprimento do fio vai influenciar aí na força magnética. Esse fio está suspenso horizontalmente por meio de uma mola dentro de um campo magnético uniforme de 0,10 Tesla. A unidade de campo magnético é o Tesla. Fazendo passar no fio uma corrente de 10 amperes, dirigida de C para D, qual é o sentido e o valor da força magnética que atuará sobre esse fio? Então, é o seguinte, a gente tem aí uma corrente fluindo por esse fio, essa corrente ela aponta de C para D, tá? E aí você tem um campo magnético uniforme. Esse campo magnético uniforme está apontando para dentro do plano da folha aí, da tela, né? Então, para onde que vai estar apontando a força magnética sobre esse fio? É só você usar lá a regra da mão, né? Então, corrente na direção do polegar, o polegar vai estar apontando para a esquerda, né? Porque a corrente está para a esquerda. O campo magnético para dentro, então os dedos da sua mão vai estar, né, no sentido de estar entrando no plano da folha, daí a força sobre a corrente vai estar apontando para baixo, né? Que a palma da sua mão está orientada para baixo. Tá? Então, essa força F aqui é a força magnética que age nessa corrente. Você tem um campo magnético entrando no plano do quadro, no plano da folha, né, da tela. Como a corrente ela está orientada da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, né? Então, o polegar, que vai na direção da corrente, vai estar apontando para a esquerda. Com a sua mão esticada para frente, né? É o sentido que orienta aí o comportamento do campo magnético. A força vai estar apontando para baixo, porque a palma da sua mão está orientada para baixo. Tá? Então, essa força F aqui é a força magnética. Tá? E aí, qual é o módulo dessa força magnética? Como a gente viu, é BI vezes L. Campo magnético, corrente, comprimento do fio. Tá? Então, se o campo magnético é um campo de 0,10 Tesla, a corrente é uma corrente de 10 amperes, e o comprimento do fio é 0,3, 0,30 metros, né? Tem que passar para metros. Então, 30 centímetros é 0,3 metros. Multiplicando tudo isso, o resultado é que a força que age nesse fio é uma força de 0,3, 0,30 newtons. Tá? Então, essa é a força que puxa o fio para baixo em razão aí da interação magnética. Tá? Além da força magnética, também tem a força-peso, né? Esse objeto também está sob a ação da força-peso, como a gente já aprendeu, é massa vezes aceleração da gravidade. Tá? Se tiver alguém com o microfone aberto aí, fecha aí para não atrapalhar aqui. Então, se for usar para perguntar alguma coisa, também pode perguntar. Tá? E aí, esse fio está equilibrado aqui. Ó. Você tem dois vetores para baixo, né? A força magnética e a força-peso. E aí você tem um vetor para cima, que é a força elástica aí da mola, que mantém esse fio em equilíbrio. Então, você tem um vetor para cima, uma força para cima, que é Kx, né, a força elástica da mola, equilibrando aí dois vetores para baixo, que é a força magnética e a força peso e a força magnética. Tá? Então, se você quiser saber, por exemplo, o que se pede aqui na letra B, nós sabemos que a massa do fio é 20 gramas, que a constante elástica da mola, o K, é 20 newton por metro, determine a deformação apresentada pela mola. Então, a deformação que a mola vai apresentar é o valor desse X aqui, né? É o quanto a mola cresce em relação ao seu tamanho original aí, né? Que corresponde à posição de equilíbrio da mola. Tá? Então, essa deformação é o X, é a distância que a mola cresce quando você coloca ela sob a ação dessas outras duas forças aqui embaixo. Então, para achar o valor desse X, é só fazer a equação aí, né? Ó, Kx é a força elástica. Ela está equilibrando o peso e a força magnética. Então, Kx é igual a mg mais F. Aí você substitui os valores conhecidos, ó.
A constante K é dada, é 20 newtons por metro. A massa é dada, é 20 gramas, né? Aí tem que passar para quilogramas. O G é a aceleração da gravidade, é um número conhecido, é 10 vezes 10, aliás, 10 newton por metro quadrado, aliás, 10 metros por segundo ao quadrado, né? O valor do G. Essa força magnética que a gente calculou ali em cima, 0,3 newtons. Aí você substitui os valores e encontra o valor do X, da deformação da mola. Tá? Aqui tem alguns outros exercícios, né? Esse exercício, ele fala o seguinte, você tem um fio conduzindo uma corrente, e aí na letra A, a posição do fio em relação ao campo magnético é essa que a gente está vendo aí na figura. Tá? Então, esse fio conduzindo corrente, a corrente está orientada na mesma direção e sentido do campo magnético, né? A gente aprendeu que o campo magnético ele aponta do polo norte para o polo sul. Então, a gente tem aqui uma região de campo magnético, onde os vetores que representam o campo magnético são vetores horizontais, apontando da esquerda para a direita. Como a corrente também é horizontal e também está apontando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Significa que o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético, aqui nesse caso, é um ângulo de 0 graus, né? Então, se o ângulo é de 0 graus, qual é a força magnética que vai estar atuando aqui nesse fio? É uma força de 0 newtons, né? E se o ângulo formado entre a corrente, entre o fio e o campo magnético é um ângulo de 0 graus, pelaquela fórmula lá que a gente viu lá em cima, essa regra aqui, né? Sendo o ângulo de 0 graus, o seno dá 0, a força dá 0. Né? Então, nessa primeira figura aqui, a letra A, a força magnética que atua no fio é uma força de 0 newtons. Apesar do fio estar dentro de uma região de campo magnético, a direção dessa corrente é paralela à direção do campo magnético, está na mesma linha reta. Então, a força sobre esse fio é uma força de 0 newtons. Tá? Agora, aqui na letra B, o fio ele foi movido, na verdade, ele foi girado, né? Ele estava na horizontal, agora a corrente ela está saindo do plano da folha, tá vendo? Esse ponto aqui indica que a corrente está saindo, está vindo na direção da gente aí que está olhando para essa figura. Tá? Então, agora, o ângulo formado entre essa corrente e o campo magnético é um ângulo de 90 graus. Né? Você tem a corrente saindo do plano da tela, enquanto que o campo magnético está paralelo ao plano da tela. Então, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí, como é que eu faço para determinar essa força? Na primeira, direção e o sentido. A direção e o sentido a gente vai determinar pela regra da mão. Né? Então, se eu tenho aí um campo magnético que aponta do norte para o sul, ou seja, da esquerda para a direita, e uma corrente que sai do plano da tela, a força magnética sobre esse fio, de acordo com a regra da mão direita, né, a regra do tapa, vai estar apontando para onde? Ó, você tem o campo magnético apontando do norte para o sul, para lá, direção dos meus dedos aqui. E você tem a corrente saindo do plano do quadro, né, apontando para fora do plano do quadro. Então, se você coloca a sua mão orientada dessa forma, você vai ver que a força está apontando para cima, saindo da palma da mão. Tá? Então, nessa figura B aqui, a força que age sobre essa corrente é uma força vertical para cima. Tá? Você coloca aí os seus dedos apontando do norte para o sul, o polegar apontando para fora do plano da tela, né? Na sua direção, vindo na sua direção,
aí a sua palma vai estar apontada, vai estar orientada para cima. Tá? Então, a força magnética sobre essa corrente vai estar na vertical, apontando para cima. Tá? E aí, para calcular o módulo dessa força, é só multiplicar. Campo magnético está dado aqui, corrente está dado aqui, o comprimento L do fio também está dado aqui. Você multiplica essas três coisas, dá a intensidade, o módulo da força magnética. Tá? Tem alguns outros exercícios aqui, eles seguem a mesma linha aí de resolução. Tá? Então, sobre força que age numa corrente conduzindo, num fio conduzindo corrente, né, tudo que a gente tem aí é isso. Se a gente entendeu na aula passada lá o comportamento da força magnética sobre uma carga elétrica em movimento dentro do campo magnético, aqui, para o caso do fio, né, conduzindo corrente elétrica, tudo segue em analogia àquilo que a gente viu na semana passada. Tá? A diferença é que para calcular o módulo da força, a fórmula é um pouquinho diferente, né? Voltando aqui para a nossa expressão, para o módulo da força. Lá no caso da carga elétrica, a gente tinha Q vezes V. Aqui a gente tem I vezes L, tá vendo? Então lá era carga vezes velocidade. Aqui é corrente vezes comprimento. Tá? Então você pega o campo magnético, multiplica pela corrente, multiplica pelo comprimento. Isso dá a força sobre a corrente, né, o fio. E a direção e o sentido também segue aquela regra da mão que a gente viu na aula passada. Tá? Então é o seguinte, se você tem, quando você coloca um fio conduzindo corrente dentro de um campo magnético, né, esse fio fica sob a ação de uma força magnética, isso significa que o fio conduzindo corrente interage magneticamente, ou seja, o fio conduzindo corrente, ele produz ele mesmo um campo magnético, tá? Então, o fio conduzindo corrente, ele mesmo produz um campo magnético. A gente vai discutir aqui agora de que maneira que esse fio conduzindo corrente, eu vou ter que colocar um fone de ouvido aqui, porque estão usando uma furadeira aqui do lado, está atrapalhando. Só um minuto. Isso aqui abafa um pouco. Tá, então, se você tem aí um fio conduzindo corrente, esse fio ele vai produzir um campo magnético, tá? Se alguém for falar alguma coisa, agora eu consigo ouvir, porque eu coloquei o fone aqui. E aí, esse campo magnético, como é que a gente faz para definir a direção e o sentido dele? Tá? Então, é o seguinte, vamos supor que você tenha um fio, tá? Daí esse fio está conduzindo corrente no sentido de sair do plano da tela. Essa figura aqui com a bolinha no meio indica isso. Tá? A corrente, nesse fio aqui, nessa circunferência, está saindo do plano da tela. Tá? Daí, se você pegar vários ímãs, a gente sabe que o ímã ele se orienta de acordo com o campo magnético onde ele está colocado, né? Então, se eu pegar vários ímãs e ir distribuindo no entorno desse fio, eu vou perceber que esses ímãs eles vão se orientar dessa forma que está desenhado aqui na figura. Tá vendo? Então, se eu coloco um ímã aqui em cima, esse ímã ele vai se orientar de modo que o campo magnético que ele indica vai estar apontando na horizontal para a esquerda. Se eu coloco ele aqui, ao lado do fio, né, esse ímã ele vai se orientar de modo que o campo magnético que ele indica está apontando para baixo. Se eu coloco ele aqui embaixo do fio, ele vai dar aí a orientação do campo magnético para a direita. E assim vai. Então, o que se observa é que no entorno de um fio conduzindo corrente, o campo magnético ele está circulando esse fio. Tá vendo? Que é o que está indicado aqui nessa segunda figura. O campo magnético produzido por uma corrente elétrica circula essa corrente. Tá?
E aí essa linha circular aqui, né, essa circunferência em vermelho que a gente está vendo desenhado, é o que a gente chama de linha de campo, ou linha de indução, tá? Então, em cada ponto dessa linha vermelha, o campo magnético produzido por esse fio é um vetor tangente a essa linha, seguindo essa orientação que a gente está vendo aí na figura, tá? Então, se eu estou nesse ponto aqui em cima, o vetor tangente é horizontal, apontando para a esquerda. Então, esse vetor aqui representa o campo magnético produzido por essa corrente, tá? Nesse outro ponto, esse vetor que aponta para baixo representa o campo magnético produzido por essa corrente nesse ponto, tá? E aí é essa que é a regra de formação do campo magnético aí produzido por uma corrente, tá? Então, você tem aqui nessa figura o fio conduzindo corrente, essas linhas orientadas representam as linhas de indução do campo magnético, né? Dessa corrente aí, tá? A gente viu nessa figura aqui que se a corrente está saindo do plano do quadro, do plano da tela, esse giro da linha de indução é no sentido anti-horário, tá vendo? Essa linha aqui ela está girando no sentido anti-horário, tá? Se eu pegar um fio conduzindo corrente no sentido oposto, ou seja, se agora ao invés de estar saindo, a minha corrente está entrando no plano da tela, esse campo magnético vai circular o fio no sentido horário, no sentido oposto, tá? Então, se eu tenho uma corrente saindo do plano do quadro, o campo magnético, a linha de indução do campo magnético gira no sentido anti-horário, tá? Se eu tenho uma corrente entrando no plano da tela, representada por esse X, o comportamento do campo magnético aí é de girar no sentido horário, tá ok? E aí, para isso, existe uma regrinha, que é chamada regra de Ampère, tá? De novo, com a sua mão direita, você vai colocar agora o seu polegar no sentido da corrente, né? Então, você tem aqui um fio conduzindo corrente. Essa corrente, ela está subindo, tá vendo? Então, você coloca o seu polegar nessa orientação, está subindo esse fio. A sua mão, os outros dedos da sua mão, né? Se você fechar a mão, ela vai estar indicando aí o sentido das linhas de indução, tá? Então, se a gente voltar nessa figura daqui de cima, ó, ou então nessa, né? Melhor ainda. Ó, você colocar o seu polegar orientada no sentido dessa corrente, tá? Então o seu polegar ele vai estar apontando na sua direção, saindo do plano do quadro, do plano da tela. E aí o campo magnético segue aí o movimento da sua mão, dos outros dedos, se você fizer esse movimento aqui de giro, tá? Então essa é a regra chamada regra de Ampère, para definir o sentido do campo magnético aí produzido por um fio conduzindo corrente, tá? Então a regra é a seguinte: você coloca o polegar na direção e sentido da corrente, os outros dedos, o movimento que eles fazem de giro aqui indica o sentido do campo magnético, tá? Nessa figura você tem uma corrente subindo e uma corrente descendo, tá vendo? Então se a corrente está subindo, o campo magnético aqui, as linhas de indução do campo magnético estão girando no sentido anti-horário, tá? Agora, se a corrente está descendo, o campo magnético gira no sentido horário, beleza? E como é que faz para definir o módulo desse vetor campo magnético? Ó, é o seguinte, é claro que quanto mais intenso essa corrente for, num certo ponto, né, a uma distância dessa corrente, o campo magnético ele vai ser mais intenso, né? Quanto mais corrente você tem, mais campo magnético aí nas proximidades do fio você vai produzir, né? E também é lógico que quanto mais longe você estiver do fio, menor vai ser a intensidade do campo magnético, né? Então, o que se observa experimentalmente é que o módulo desse campo magnético, né, que a gente representa pela letra B, é proporcional à corrente elétrica. Quanto mais corrente, mais campo magnético. E é inversamente proporcional
a distância que você está do fio. Quanto mais longe você estiver do fio, menor é a corrente. Tá? Então, o campo magnético ele é proporcional a I sobre R, onde I é a corrente e R é a distância de um certo ponto, tá, até a corrente que está produzindo esse campo. Né? A gente chama de R porque é R de raio, né? A gente tem uma circunferência aqui, ó. Imagina que isso aqui é o fio, tá? Então, se você pega um ponto nessa circunferência, ela está a uma distância R, né, que é o raio dessa circunferência em relação ao fio, tá? Então, se você vai pegando circunferências cada vez mais longe, o R vai aumentando. E aí a intensidade do campo magnético vai diminuindo, tá? Então, a intensidade do campo magnético, ele é proporcional, a intensidade ela é proporcional à razão entre a corrente que esse fio conduz e a distância que separa um certo ponto onde eu quero medir o campo magnético em relação a esse fio. Tá? Aí a regra matemática que dá precisamente o valor desse B é o que a gente chama de lei de Ampère. Tá? Aqui nesse livro a gente fica só nessa relação de proporção mesmo. A gente não chega a discutir a lei de Ampère expressa por uma igualdade, tá? A gente só vai falar da coisa mais conceitual mesmo, que é o fato de que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância que separa o campo do ponto onde eu quero calcular esse campo, tá? Aí aqui tem um exemplozinho disso que eu acabei de explicar. Diz o seguinte, ó, um fio retilíneo transporta uma corrente I com o sentido indicado na figura. Tá? Então, a figura é essa que está aqui na letra A, tá? Simbolizada pela letra A. Então, você tem um fio vertical que aponta para cima, tá? Então, a corrente está orientada nesse sentido. E aí ele fala aqui na letra A da questão. Indique na figura a direção e o sentido do campo magnético criado pelo fio nos pontos M e N. Então, o ponto M está à direita do fio, o ponto N está à esquerda do fio. Eu quero saber qual que é a direção e o sentido do campo magnético nesses dois pontos. Então, para isso, eu uso a regra da mão ali, a regra de Ampère, né? Então, se eu tenho o meu polegar apontando na direção da corrente, para cima, no ponto M, a gente observa, pela regra da mão, que o campo magnético vai estar entrando no plano do quadro, no plano da tela. Tá? Então, nesse ponto M, o campo magnético está entrando, por isso que ele é representado por um X aqui, tá vendo? No ponto N, o vetor campo magnético vai estar saindo do plano do quadro, né? É só você observar aí o comportamento, né, da sua mão girando, tá, de acordo com a orientação da corrente, né, que você percebe. No ponto M, o campo magnético tem que estar entrando. No ponto N, o campo magnético ele tem que estar saindo, né? E aí ele é representado, então, por um ponto, que é o que a gente está vendo nessa figura aqui. Tá? Então, X é vetor campo magnético entrando. Ponto é vetor campo magnético saindo do plano da tela aí. Tá? E aí, na letra B, ele fala o seguinte, ó, sabendo, e detalhe, né? Então, se o ponto M, né, no ponto M, o campo está entrando, e no ponto N, o campo está saindo, para qualquer outro ponto à direita do fio, vai valer a mesma regra, né? Então, para esse ponto P aqui, o campo também vai estar entrando. E para esse ponto Q aqui, o ponto também vai estar saindo, né? Qualquer ponto à direita desse fio, o campo magnético entra. E qualquer ponto à esquerda desse fio, o campo magnético sai, né? De acordo com a nossa regra da mão direita, aí, a regra de Ampère. Ok? Aqui na letra B ele fala o seguinte, ó,
sabendo que o módulo do campo magnético nos pontos M e N é 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, qual será o módulo, a direção e o sentido do campo magnético nos pontos P e Q? Ó, a direção e o sentido a gente já discutiu, né? Qualquer ponto à direita, que é o caso do ponto P, o campo magnético vai estar entrando no plano do quadro, no plano da tela. E qualquer ponto à esquerda, o campo magnético vai estar saindo do plano da tela. Tá? Então, a direção e o sentido fica definido por isso, por essa figura. Mas e o módulo? Como é que eu posso discutir o módulo do campo magnético nesses dois pontos aqui? No ponto P e no ponto Q. É o seguinte, é só observar que o campo magnético nos pontos M e N, o módulo dele é conhecido. Tá? Então, no ponto M e no ponto N, quanto que vale o módulo do campo magnético? Vale 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. Né? Então, nesse ponto M e nesse ponto N, o campo magnético é 4 vezes 10 a menos 4. Então, quanto que vai ser o campo magnético no ponto P e no ponto Q? Ó, se eu observar, tanto o ponto P como o ponto Q estão a uma distância do fio que é o dobro da distância que o ponto M e o ponto N estão. Tá? Ó, o ponto M e o ponto N estão a 5 centímetros. Agora, o ponto P e o ponto Q estão a 10 centímetros do fio. Então, se eu dobro a distância, por essa regra aqui, ó, que diz que o campo magnético é proporcional ao inverso da distância, né? Então, se eu dobro a distância, o meu campo magnético cai à metade, tá? Então, se do ponto N para o ponto Q eu dobrei a distância, significa que o campo magnético vai cair à metade. Então, se aqui no ponto N o campo magnético é 4, aqui no ponto Q, o campo magnético vai ser a metade de 4, que é 2. Tá? A mesma coisa vale para o ponto P. Ele está ao dobro da distância que o ponto M está. O ponto M também está a 5 centímetros e o ponto P também está a 10 centímetros. Então, se aqui é 4, aqui é 2, né? Porque a distância é o dobro. Tá? Então, o campo magnético produzido por uma corrente, por um fio conduzindo corrente, é diretamente proporcional à corrente, né? Ou seja, se a corrente dobra, o campo dobra. Se a corrente triplica, o campo triplica, e assim vai. E o campo magnético é inversamente proporcional à distância do ponto onde eu quero calcular o módulo do campo magnético. Tá? Então, se eu dobro a distância, o campo cai à metade. Se eu triplico a distância, o campo cai a terça parte, né, dividido por 3. E assim vai. Tá? Então, a lei de Ampère é a lei que expressa matematicamente, né, por uma igualdade, né, essa é a relação aqui entre campo magnético, corrente e distância. Tá? Então, se eu tenho um fio conduzindo corrente, esse fio, naturalmente, ele vai produzir um campo magnético, né? Por quê? Porque se eu tenho um fio conduzindo corrente, então eu tenho movimento de cargas elétricas ali dentro daquele fio. A gente aprendeu que o campo magnético ele é sempre produzido por cargas elétricas em movimento, né? Se eu tenho cargas elétricas em movimento, então eu vou ter aí a geração de campo magnético. Então, por que um fio conduzindo corrente produz campo magnético? Porque dentro dele você tem movimento de cargas elétricas, né? Consequentemente, você vai ter aí a geração de um campo magnético. Tá? Aqui a gente tem alguns outros exercícios, né? Ele dá para você um fio conduzindo corrente, daí ele dá alguns pontos aqui acima do fio, aí ele quer que você faça a relação aí entre os campos magnéticos. Vamos dizer que você saiba quanto vale o campo magnético aqui nesse ponto M. Ó, o campo magnético vale 6. Então, quanto que vai valer o campo magnético no ponto R? Vai valer, como a distância é 3 vezes, né, maior, ó, o ponto M está a 1 centímetro.
o ponto R está a 3 centímetros. Então, o campo magnético no ponto R vai ser 3 vezes menor do que o comprimento do que o campo magnético no ponto M. Tá? Aqui está 1 centímetro, aqui está 3 centímetros. Então, se a distância é 3 vezes maior, o campo magnético no ponto R é 3 vezes menor. Tá? Então, se no ponto M o campo é 6, quanto que vai valer o campo magnético no ponto R? 6 dividido por 3 é 2. Tá? Então, aqui no ponto R, o campo magnético vale 2 vezes 10 a 4 Tesla. Tá? Então, a ideia é bem simples, né? É uma relação de proporção aí, direta, né? Não tem nada elevado ao quadrado nem ao cubo. Então, se eu triplico a distância, o campo cai a terça parte, é dividido por 3. Se eu quadruplico a distância, o campo cai a quarta parte, ou seja, é dividido por 4. Né? Agora, se eu multiplico a corrente, né? Se eu dobro a corrente, aí o campo, ao invés de cair, ele aumenta. Então, ele dobra. Né? Se eu pego a corrente e multiplico por 3, o campo vai ser multiplicado por 3. Vai? Então, essa que é a relação matemática aí, né, do campo magnético no entorno de um fio conduzindo corrente. Tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui ele fala de como que fica o campo magnético se você tem, ao invés de um fio retilíneo, um fio formando aí uma espira circular e tal. Mas isso aqui não é nada demais, a gente não vai chegar a ver isso, não. Aqui ele fala do comportamento de um campo magnético produzido por um solenoide. Né? Então, um solenoide é um fio aí em formato de espira, tá? Então, esse fio em formato de espira é o que a gente chama de solenoide. O que acontece é que quando você tem um fio em formato de espira, assim, aqui no meio, né, nesse cilindro aqui interno a essa formação, né, essa espira, o campo magnético produzido ali é um campo magnético uniforme, tá? É um campo magnético que tem direção e sentido e módulo, tudo constante, tá? E aí, o campo magnético produzido dentro de um solenoide obedece a essa regrinha aqui. O campo magnético ele é proporcional a N vezes I. O que é o I? O I é a corrente, né? Que flui ali pelo fio. E esse N é o número de espira por comprimento. Tá? Ou seja, é uma medida da concentração de espiras que eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenha um cilindro de ferro, tá? Um cilindro maciço de ferro, e aí eu sei o comprimento desse cilindro. Se eu contar a quantidade de espiras que está aqui enrolada nesse fio e dividir por esse comprimento, isso dá para mim o valor desse N. Tá? Então, esse N aqui é o número de espiras por comprimento do fio. Então, quanto mais espiras por metro esse solenoide tiver, logicamente você vai ter aí um campo magnético mais intenso ali no interior, né? Aí esse campo magnético ele aponta também no mesmo sentido que flui a corrente. Aliás, é o contrário. Aqui a corrente ela está vindo nesse sentido, tá vendo? Ela começa aqui nesse ponto e termina nesse, tá? Daí o campo magnético no interior do solenoide está apontando no sentido oposto, tá vendo? Então a corrente ela vai aqui nessa figura da esquerda para a direita, e se indica que dentro desse solenoide, né, dentro desse ferro aqui, desse cilindro de ferro, o campo magnético vai estar apontando da direita para a esquerda. Tá? E aí, para calcular o módulo desse campo magnético, você observa essa relação aqui entre o campo magnético, a corrente I, e o número de espiras por comprimento, a densidade de espiras aí. Tá?
Então, esse N é o número de espiras. Vamos supor que eu tenha 1000. Vamos supor que eu tenha um ferro aqui, né? Um bastão de ferro cilíndrico de 50 centímetros, tá? 50 centímetros, meio metro. E aí eu tenho 1000 espiras enroladas nesse bastão de ferro. Qual que é o valor daquele N ali? Eu vou pegar 1000, que é o número de espiras, e vou dividir por 50 centímetros, por meio metro. Tá? Então, esse N aqui vai dar 2000. Né? Se eu pego 1000 e divido por meio, dá 2, né? 2000. 2000 espiras por metro. Tá? Então, isso que é o significado desse N. Então, quanto mais espiras por metro o solenoide tiver, mais próximas essas espiras são uma das outras, né? Maior é a concentração de espira, consequentemente, maior é o campo magnético aqui no interior desse solenoide. Tá? Nessa última parte aqui, a gente... Agora já não vai dar tempo, já são 5 para as 9, eu tenho que dar aula na outra turma, mas ficou faltando eu falar aqui um pouco sobre força eletromotriz e indução magnética. Tá? Então, eu vou deixar esse assunto aqui para a semana que vem, e aí eu vou precisar, então, usar aquela reposição de aula que eu tenho ainda que dar para vocês. Né? Então, é o seguinte... a nossa atividade do Kahoot vai ficar para reposição, tá? Provavelmente essa reposição vai ser na semana que vem mesmo. Eu vou ver aqui a data melhor para fazer a reposição e aí eu comunico a vocês aí, tá? Na semana que vem, na aula de terça-feira da semana que vem, a gente ainda precisa falar sobre esse assunto aqui que ficou faltando, que é a indução magnética, tá? Então, para a semana que vem, a gente vai falar sobre isso. A gente pode discutir aí alguns exercícios, alguns exemplos sobre a matéria da aula de hoje e sobre essa matéria aqui, de indução. E aí, a nossa atividade no Kahoot vai ficar para reposição. E provavelmente vai ser aí ou na... Eu tenho que olhar com calma lá os horários de vocês, mas provavelmente vai ser na sexta ou na quarta-feira. Tá? Sem ser amanhã. Eu vou dar uma olhada lá nos horários de vocês e vou ver qual que é o melhor horário para fazer a reposição, então. Beleza? Eu vou passar a lista de presença para vocês aqui. Já está copiado. Então, conforme vocês forem assinando aí, se não tiverem nenhuma dúvida, já estamos liberados aí da aula de hoje, tá? Aliás, eu tenho que ir logo até para outra turma lá, porque já são 9 horas, começa 9 horas. Façam os exercícios da lista lá, do questionário. Tá? Se tiverem alguma dúvida nos exercícios do questionário, pode me perguntar que eu vou tirando a dúvida de vocês. Mas esse material aí que eu passei na aula de hoje, ele serve como base para você fazer lá as questões do questionário. Tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pega esse material, dá uma lida. Se ainda continuar com dúvida, pode me perguntar que eu respondo aí pelo WhatsApp ou então pelo fórum da plataforma. Boa semana para vocês também. Eu vou ter que sair aqui logo porque eu já tenho que ir para outra